Uma grande discussão que teve esses dias aí nas redes sociais foi a questão da entrega das chaves do Rei Momo nas mãos do Crivella. Vamos discutir sobre isso. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar claro que não estou fazendo uma defesa religiosa, apesar da minha profissão de fé, tá? É uma discussão, um bate-papo a respeito de um fato, assim como também eu não estou fazendo defesa nenhuma para o prefeito Marcelo Crivella, que inclusive eu votei nele por obrigação. Fui obrigado a votar nele porque eu não queria votar no Freixo. Então eu não tive opção a não ser votar no Crivella. E inclusive eu sou até contra algumas práticas de fé que ele acredita. Eu sou contra. E muito contra. Muito contra. Apesar de professarmos a mesma fé. A minha intenção aqui não é defender o Crivella, mas citar o fato que ocorreu e a gente bater esse papo e ver qual é a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião e eu quero saber também qual é a sua opinião. Você tem liberdade para escrever depois, você tem liberdade para opinar, para criticar, para falar, e estamos abertos para isso. Vamos discutir sobre isso. Bom, uma tradição no Rio de Janeiro e em outras cidades também é a abertura do carnaval. E existe um rito, uma cerimônia em que o prefeito ou governador, no nosso caso é o prefeito, ele simbolicamente entrega as chaves da cidade ao Rei Momo. E a partir daí, o carnaval ele começa no estado. O que ocorreu é que o Crivella ele não compareceu e ele deu uma desculpa esfarrapada, dizendo que a esposa estava gripada e não compareceu. A entrega das chaves ficou a cargo da secretária de Cultura e Turismo, que inclusive eu acho que ela é neta do Pixinguinha ou filha do Pixinguinha. Foi uma boa escolha. Bom, a minha opinião é o seguinte: o Crivella, nesse caso, ele errou. Ele errou porque ele deveria ter falado a verdade e não enrolado, não mentido. Ele mentiu. Ele deveria ter dito que ele era cristão e o ato de entrega das chaves ao Rei Momo feria diretamente a profissão de fé do mesmo. Então, foi um grande erro ele ter feito isso. Ele ter enrolado, tá? E feito a cerimônia demorar 2 horas, tá? Para ela acontecer. E aí, por causa disso, houve uma enxurrada de crítica e as pessoas xingando e falando que ele não poderia ter feito isso, que ele era um homem público e que ele deveria separar a religião do Estado, a religião da figura pública dele. Então vamos discutir, vamos conversar sobre isso. Bom, antes de mais nada, é preciso entender o seguinte: a cerimônia de entrega das chaves ao Rei Momo é uma tradição, ela não é uma lei orgânica. Ou seja, e por ser tradição, ela pode ser opcional. O prefeito ele não tem obrigação de entregar as chaves para o Rei Momo, apesar disso ser uma tradição, não é uma lei. Então, ele poderia opcionar em fazer isso ou não. Da mesma forma que em algumas cerimônias, em algumas plenárias na Câmara dos Vereadores, é uma tradição começar com uma oração, com uma citação de um versículo bíblico, tá? E nem todo político faz isso. Nem todo político ele é obrigado a fazer uma oração ou a fazer uma manifestação religiosa. Então, o Crivella não fez nada demais. Da mesma forma que entregar as chaves ou não ao Rei Momo, isso independe do carnaval. O carnaval ele vai acontecer independente da entrega das chaves ou não. Ou seja, é desnecessário até o Momo. O carnaval ele vai existir independente de existir o Rei Momo ou não. Isso é apenas uma tradição. Bom, vamos entender o que é esse cerimonial
de chaves, da entrega das chaves ao rei Momo. O rei Momo é uma entidade pagã, de uma festa pagã. Ele é uma entidade greco-romana e, na época, Roma escolhia entre os mais belos soldados e, posteriormente, ele passou a escolher o cidadão mais gordo. Ele encarnava o deus Momo, e o soberano daquela cidade, ele simbolicamente entregava a chave da cidade a essa entidade. E durante 3 dias, o Momo passava a ser o soberano e dono da cidade. Durante 3 dias, essa entidade, esse cidadão, ele tinha total liberdade moral, sexual, brincadeiras, bebedices, glutonarias. Ele fazia o que ele quisesse na cidade. Durante 3 dias a cidade era dele. Após 3 dias de festas e libertinagens e tudo mais, esse cidadão ele era recolhido e sacrificado no altar do deus Saturno. E após o seu sacrifício, o seu funeral era feito com honras de chefe de Estado. Após o funeral, era escolhido um novo rei Momo para que ano que vem voltasse a fazer a mesma coisa. Então, esse é o cerimonial, essa é a tradição, a história da tradição da entrega das chaves. A grande discussão, a enxurrada de opiniões, de críticas e xingamentos foi pelo seguinte: mas o Marcelo Crivella, apesar dele ser um evangélico, e ele é um homem público, e ele tem que separar a religião do Estado. Então, querido, antes de mais nada, nós somos um Estado laico, mas não somos um Estado laicista, ou seja, nós não somos um Estado ateu. O Estado laico, ele define que toda religião, ela precisa ser preservada e precisa ser respeitada. A sua religião, ela precisa ser respeitada, assim como a minha profissão de fé, assim como a religião do prefeito também ele precisa ser respeitado. Então o Marcelo Crivella, ele não fez essa entrega das chaves ao rei Momo, porque esse rito, ele fere diretamente os valores e os princípios da fé cristã que ele defende e que eu também defendo. O prefeito, ele é evangélico neopentecostal e eu sou protestante. E apesar até mesmo de eu ser uma pessoa bem liberal em algumas coisas, em certas coisas eu sou bem liberal e bem progressista, bem moderno em algumas coisas, eu também não faria esse cerimonial, porque esse tipo de ato, ele fere diretamente a minha profissão de fé. Então, eu preciso ser respeitado, assim como você precisa ser respeitado na sua fé. Apesar de ele ser um homem público, não existe uma lei para isso. É apenas uma tradição. A entrega das chaves ao rei Momo é uma tradição, não é uma lei orgânica. E como tal, ele pode opcionar em fazer ou não. E ele opcionou em não fazer. A única coisa que eu acho que ele vacilou e vacilou feio foi ter mentido. Ele não falou a verdade. Ele enrolou. Ele inventou uma desculpa esfarrapada e disse que a esposa estava doente e tal, e não compareceu. Ele deveria ter falado a verdade, independente do mimimi que isso ia causar. Agora, o que eu acho um absurdo é que o Estado está quebrado, nós estamos passando por sérios problemas financeiros e as pessoas ainda estão preocupadas se o prefeito ia entregar a chave para o rei Momo ou não. Quer dizer, é uma hipocrisia, isso é um absurdo. Essa discussão foi a discussão mais babaca, mais idiota que eu já vi na minha vida. Há poucos anos atrás, na Copa do Mundo no Rio de Janeiro, no Brasil, o Rio de Janeiro fez uma passeata, as pessoas fizeram uma passeata e dizendo que não ia ter Copa do Mundo porque o Estado estava quebrado, porque o dinheiro estava tendo roubo. Engraçado. Nesse momento, nós estamos com o Estado quebrado, estamos com o Estado falido, com um desemprego absurdo, e as pessoas esqueceram tudo
por causa do carnaval. As pessoas esquecem os problemas e vai discutir chave para o rei Momo. É uma brincadeira isso? Todo mundo está falando sobre a separação de religião e Estado. Agora, ninguém fala que o Eduardo Paes, antes de sair do governo, ele emitiu um decreto colocando a Umbanda, que é uma religião, ele tombou a Umbanda como patrimônio cultural do Rio de Janeiro e cadastrou todos os centros de Umbanda e terreiros na prefeitura. Ou seja, a separação de religião e Estado é só para o Crivella, não é para o Eduardo Paes? Então não seja hipócrita. Agora, o maior absurdo disso tudo, que você enche o saco com a questão de separação de Estado e religião, é a Fundação Cacique Cobra Coral, que é uma entidade religiosa em que, pelo menos há 20 anos, ela tem um contrato com a prefeitura de fazer chover no Rio de Janeiro. É uma entidade religiosa cujo presidente, que no caso é a presidente, ela alega que recebe uma entidade espiritual chamada Cacique Cobra Coral, que tem o poder de alterar a mudança climática no estado. Ou seja, o seu dinheiro, independente da sua religião, está indo para o bolso dessa fundação. Contrato com Eduardo Paes. E aí você hipocritamente quer encher o saco em relação à separação de Estado e religião. Então, vamos parar com a hipocrisia, vamos nos respeitar. Assim como respeito a sua fé, você tem que respeitar a minha fé e a fé do prefeito. Porque, apesar de tudo, independente de chave ou não, independente de tradição ou não, o carnaval sempre vai ser uma festa popular e o carnaval ele nunca vai deixar de existir, independente de chave ou independente de existir ou não o rei Momo. Se tem uma coisa que o prefeito errou, foi não ter dito a verdade. Só isso. Porque o resto não tem significado nenhum. Portanto, você pode até não gostar do Crivella. Você pode até não gostar da religião do Crivella. Mas você tem que respeitar. Assim como respeito a sua religião. E se por acaso alguém não respeitar a sua religião, esse não é um sentimento coletivo. Então respeite. Não seja intolerante. Se você quer falar sobre isso, criticar, elogiar, dê a sua opinião. Você tem liberdade nesse canal para você fazer isso. Tá bom? Sinta-se à vontade. Um grande abraço para você.